Capítulo 12. Encerramento e futuro do empreendedorismo em terraplenagem. Ao chegarmos ao final desta jornada, é momento de refletir sobre tudo que aprendemos e vivenciamos ao longo deste livro. A terraplenagem, um campo que vai muito além do que se pode ver à primeira vista, é cheio de nuances, desafios e, claro, lições valiosas. Vamos reviver algumas delas, aquelas que, se trazidas à tona, podem fazer a diferença na vida de quem se atreve a empreender nesse setor. Desde o começo, uma coisa ficou clara: o planejamento estratégico não é apenas uma formalidade, mas um pilar essencial de qualquer empreendimento. E isso não se aplica apenas a quem já possui uma vasta experiência. Para quem está começando, aquelas primeiras planilhas e gráficos podem representar o primeiro passo em direção a uma trajetória de sucesso. Imagine um jovem empreendedor, recém-saído da faculdade, que decide abrir uma empresa de terraplenagem. Ele pode até achar que sabe tudo, mas, se não parar um momento para pensar sobre o mercado, sobre seus concorrentes e sobre a logística de suas operações, pode acabar tomando decisões precipitadas. Isso nos lembra que é preciso dar um passo atrás, respirar fundo e estruturar as ideias antes de avançar. E as histórias que encontramos ao longo do caminho foram tão inspiradoras quanto impactantes. Lembro-me de um caso em particular. Um pequeno empresário que enfrentou a resistência do mercado ao tentar introduzir metodologias mais sustentáveis em suas obras. Ele não se deixou abater pelas dificuldades. Pelo contrário, transformou cada não em um aprendizado, ajustando suas estratégias até que finalmente a comunidade reconheceu seus esforços. Conseguiu não apenas estabelecer um nome sólido na indústria, mas também se tornou um defensor do meio ambiente. Esse é o tipo de lição que nos ensina que a adaptabilidade é uma habilidade crucial para o sucesso. Outra reflexão importante é sobre a análise do mercado e suas particularidades. É vital entender as dinâmicas locais e regionais. O que funciona em uma cidade pode não funcionar em outra. Pense em como o crescimento urbano proporciona novas oportunidades, mas também impõe desafios que exigem inovação e criatividade. Assim como a natureza, que em sua essência é imprevisível, o mercado também o é. Portanto, se adaptar e estar sempre atento às mudanças é essencial para quem quer prosperar em terraplenagem. E não podemos esquecer da tal importância de estar sempre aprendendo. O conhecimento deve ser uma busca contínua. Pense nas diversas novas regulamentações e práticas que surgem a cada ano. Quando você acha que já aprendeu tudo, há algo novo esperando para ser descoberto. Uma história que lembra a todos nós disso é a de um empreendedor que, mesmo já sendo bem-sucedido, decidiu se inscrever em cursos online para se atualizar sobre novas tecnologias. O resultado? Ele não apenas melhorou a eficiência do seu negócio, mas também se tornou uma referência em sua área. A sensação, agora entendi, é o que todos devemos buscar ao revisitarmos o que aprendemos. É esse momento de clareza que traz a conexão com o conteúdo apresentado e que nos motiva a aplicar esses ensinamentos na prática. Ao olharmos para trás, para os erros cometidos e as vitórias alcançadas, percebemos que cada um deles fez parte da nossa construção. Afinal, só conseguimos superar os desafios porque olhamos para eles de frente, com honestidade, e tiramos das dificuldades as lições mais profundas. Ao encerrar este capítulo, convido você a refletir sobre o próprio caminho. Quais foram as lições que você aprendeu e que agora podem ser aplicadas de maneira diferenciada? E como você pode trazer uma nova perspectiva a partir das experiências compartilhadas aqui? Essas reflexões nos ajudam a entender que a jornada do empreendedorismo em terraplenagem está longe de ser linear ou fácil, mas é inegavelmente rica em aprendizados. Quando olhamos para o futuro do setor de terraplenagem, é impossível ignorar
as tendências que estão começando a moldar o que virá pela frente. Nos últimos anos, ouvimos muito sobre sustentabilidade. Cada vez mais, essa ideia não é apenas um conceito abstrato, mas uma exigência real do mercado. Imagine, por exemplo, como a construção civil está se transformando com a incorporação de práticas e tecnologias verdes. Já não é apenas uma questão de cumprir normas, mas sim um compromisso profundo com o meio ambiente. Um colega meu mencionou que, ao adotar materiais sustentáveis em seu último projeto, não só atendeu à demanda do cliente, mas também conquistou novos contratos e parcerias. O impacto ético e o retorno financeiro se tornaram, de fato, um ciclo virtuoso. É intrigante pensar que o que era visto como um custo adicional se tornou um diferencial competitivo. O crescimento urbano explosivo está em alta e, com isso, a busca por infraestrutura que atenda às necessidades das cidades está na ordem do dia. À medida que as populações urbanas crescem, a demanda por projetos de terraplenagem se torna mais intensa. Pense em como as cidades precisam se adaptar, transformando antigas áreas industriais em polos de inovação e desenvolvimento. Essa metamorfose traz à tona a responsabilidade social que cada empreendedor deve considerar. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de deixar um legado, um impacto positivo na comunidade. E o que dizer sobre a tecnologia? Ela tem avançado a passos largos, mudando a forma como as obras são planejadas e executadas. O uso de softwares de gestão de projetos, drones para monitoramento de obras e até mesmo ferramentas de realidade aumentada são exemplos de como a inovação está revolucionando o setor. Recentemente, um amigo meu contou sobre como a adoção de um sistema de automação para mapeamento de terrenos reduziu o tempo de execução de um projeto pela metade. Esse tipo de inovação não é apenas impressionante, mas essencial para aqueles que desejam se destacar em um mercado que se torna, a cada dia, mais competitivo. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que essa nova era traz não só oportunidades, mas também desafios. A resistência à mudança é uma barreira que muitos ainda enfrentam. Inovar pode ser assustador, mas aqueles que se dispuserem a aprender e a se adaptar têm muito a ganhar. Um caso que ficou gravado na minha memória foi o de um empresário que, inseguro quanto a um novo método de terraplenagem, hesitou em implementá-lo. Quando finalmente se permitiu experimentar, colheu frutos inesperados e sua clientela cresceu significativamente. Isso nos ensina que a disposição para abraçar o novo pode ser a chave para abrir muitas portas. A consciência crescente sobre as mudanças climáticas e os impactos ambientais nos obriga a reconsiderar como operamos. A adaptação às novas normas e expectativas do cliente não é opcional, é uma necessidade e, ao mesmo tempo, a oportunidade de nos tornarmos líderes nesse movimento é um convite que não podemos ignorar. A responsabilidade que temos em nossas mãos vai além de realizar um bom trabalho, mas inclui a construção de um futuro melhor para todos. Por fim, ao olharmos para o que vem pela frente, cada aprendizado e cada desafio enfrentado até agora se torna uma ponte para a construção de um amanhã mais sustentável e promissor. As lições que colhemos continuam a ser essenciais e, à medida que nos aventuramos nesse novo território, vemos que o futuro do empreendedorismo em terraplenagem não é apenas um campo a ser explorado, mas uma jornada a ser vivida com paixão e compromisso. A tecnologia está transformando rapidamente a maneira como os empreendedores atuam no setor de terraplenagem, e isso é simplesmente fascinante. Você já imaginou o impacto de uma simples mudança na forma como operamos? A incorporação de drones, por exemplo, está revolucionando a maneira de executar projetos. Eles possibilitam uma visão abrangente do terreno, facilitando o planejamento e a execução. É quase como se você estivesse vendo através de olhos novos, mais incisivos e detalhistas. Um amigo meu, que atua nessa área,
decidiu utilizar drones em seu último projeto e não parava de compartilhar como suas operações ganharam agilidade e precisão. Além disso, o uso de softwares de modelagem 3D tem se tornado essencial. Não é só uma questão de modernidade, é sobre eficiência. Imagine ter uma representação visual da sua obra ainda na fase de projeto. Você consegue visualizar não apenas como será o trabalho, mas também identificar potenciais obstáculos antes que eles se tornem problemas. Essa é a realidade que a tecnologia está proporcionando. E a verdade é que quem se atreve a abraçar essas inovações acaba se diferenciando no mercado. Por outro lado, é imprescindível destacar que a resistência à mudança pode ser um grande obstáculo. Conheço alguns casos de negócios que permaneceram firmes em métodos antiquados e, como resultado, perderam espaço para aqueles que se arriscaram na inovação. Isso traz à tona uma reflexão. Quanto estamos dispostos a aprender e a nos adaptar? A adaptabilidade é, de fato, uma habilidade que pode fazer toda a diferença. Flexibilidade não é apenas uma qualidade desejável, é um aspecto essencial para a sobrevivência no cenário atual. E não pense que essas mudanças são apenas para gigantes do setor. Pequenas empresas têm muito a ganhar ao adotar novas tecnologias. Um exemplo impressionante que me vem à mente é de uma pequena empresa familiar que, ao implementar um software de gestão de projetos, conseguiu aumentar sua eficiência em 40%. Isso mostra que, independentemente do tamanho, a disposição para inovar pode gerar resultados massivos. Num momento como esse, é necessário encorajar a curiosidade. O mundo da terraplenagem está repleto de potenciais inovações à vista. Desde técnicas de sustentabilidade até métodos de trabalho mais eficientes, o futuro é vasto e intrigante. As demandas por práticas sustentáveis não são apenas tendências passageiras. Elas se tornaram essenciais à medida que a consciência ecológica evolui nas sociedades. Portanto, os empreendedores que ficam atentos a essas mudanças e suas implicações certamente contribuirão para um setor mais responsável e inovador. Ao olhar para o futuro, não se trata apenas de tecnologia, mas de uma abordagem mais holística em como gerenciamos nossos negócios. Ao integrar práticas que respeitam o meio ambiente e ao mesmo tempo utilizam recursos tecnológicos disponíveis, os empreendedores não apenas se destacam, mas também inspiram outros a seguir esse caminho. Não é curioso pensar que, ao fazer escolhas que parecem desafiadoras no início, como investir em uma nova tecnologia, você pode acabar criando um legado? Todos nós temos receios, claro. No entanto, ao encarar esses desafios de frente, como o meu amigo que mudou sua empresa com os drones, podemos descobrir oportunidades inesperadas. É fundamental seguir aprendendo e se atualizando. A resistência pode ser tentadora, mas a inovação é o verdadeiro motor do crescimento. Portanto, ao pensar em seu próprio negócio, pergunte-se: que novas tecnologias você poderia implementar para levar sua operação a um novo patamar? Que mudanças podem ser feitas para que você não apenas se adapte, mas prospere? Essas reflexões são o que pode distinguir um empreendedor comum de um líder inovador no setor de terraplenagem. Vamos semear as mudanças hoje para colher os frutos amanhã. A jornada empreendedora é rica em reviravoltas e desafios, mas cada um desses obstáculos traz consigo a semente de uma oportunidade. Ao longo deste caminho, é fundamental entender que o que realmente conta não são os tropeços em si, mas como escolhemos lidar com eles. Muitos empreendedores relatam que, ao enfrentarem dificuldades inesperadas, encontraram não apenas soluções, mas também um propósito maior. Imagine, por exemplo, um empresário que quase desistiu de seu projeto após a primeira grande falha. Ele investiu tempo e recursos consideráveis em um equipamento que, no final, não atendeu às suas expectativas. Em vez de se deixar vencer pela frustração, ele decidiu buscar alternativas.
conversou com especialistas do setor e, surpreendentemente, conseguiu uma solução inovadora que transformou não apenas sua abordagem, mas toda a sua empresa. Essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, se transformou em um relato inspirador que, de uma maneira curiosa, culminou em uma palestra motivacional que ajudou outros a aceitar suas próprias falhas. Para se ter sucesso, é preciso abraçar a incerteza e reconhecer que não existe um caminho reto para o sucesso. Cada esquina pode trazer um novo e inesperado desafio, que, de certa forma, também acrescenta profundidade à experiência empreendedora. Essa profundidade se traduziu em algo tão essencial quanto a persistência, a capacidade de inovar. O empreendedor que entende a importância de ser flexível e aberto às mudanças acaba se diferenciando, criando um diferencial competitivo que se vê em cada decisão, desde a escolha de novos equipamentos até a adoção de novas técnicas de gestão. Pense na responsabilidade que vem com o crescimento. À medida que um negócio prospera, surgem também expectativas maiores, tanto do mercado quanto da sociedade. Um empreendedor consciente percebe que a sustentabilidade não é apenas uma buzzword, mas uma necessidade atual. As empresas que adotam práticas responsáveis e sustentáveis não apenas se destacam, mas criam um legado positivo que reverbera em todos os âmbitos, social, econômico e ambiental. Essa mudança de mentalidade é um passo crítico para qualquer empreendedor que deseje não apenas sobreviver, mas realmente se destacar em um mundo cada vez mais exigente. Assim, ao final de sua trajetória, um empreendedor não deve se limitar a ser apenas um construtor de empresas, mas um criador de impacto. Cada projeto, cada iniciativa deve ser vista como uma oportunidade de contribuir para algo maior do que si mesmo. Essa visão vai além dos números e do lucro. Trata-se de deixar uma marca que inspire outros a seguir. As histórias de falhas, aprendizados e triunfos são as que ressoam nas mentes e corações das pessoas. Se pudermos extrair uma mensagem clara desta trajetória, é a de que a coragem de inovar e a disposição para recomeçar são ingredientes essenciais em qualquer jornada. O futuro do empreendedorismo, especialmente em um setor dinâmico como o da terraplenagem, é reservado para aqueles que se atrevem a sonhar e, em especial, a agir. Você pode ser um agente de mudança, alguém que traz não apenas soluções, mas esperança e visão. O mundo está sedento por inovações que não só atendam à demanda, mas que também reforcem o compromisso com um futuro melhor. Portanto, ao olhar para o horizonte, lembre-se de que cada desafio é uma porta que se abre para novos começos. Continue firme, abrace a jornada com um espírito otimista e esteja preparado para fazer parte dessa linda transformação que é o empreender. É nesse espaço que reside a verdadeira essência da realização pessoal e profissional.